Rádio Sintonia do Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano, transmitido pela Web Rádio Sintonia do Bem. Hoje, 17 de junho de 2020, uma quarta-feira de temperatura bastante amena em Jataí. E o nosso tema é os nossos preconceitos. Hoje temos a honra, o prazer, a alegria, a satisfação de contar com a presença do nosso amigo Sam. Boa tarde, Sam. Nossa, que honra, hein? A honra, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, né? Com o Carvalho, que está sempre aqui no Coisas do Cotidiano, trazendo temas tão importantes para nós. Para eu sou um convidado que nunca falta. Você nunca falta, é verdade. Uma boa noite, né, a todos, aos nossos companheiros que nos acompanham. E vamos falar, né, de preconceito hoje para entender um pouquinho mais sobre essa chaga social, né? E aqui na mesa, na técnica, na edição, na produção, na limpeza, na divulgação, nosso querido Cláudio. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde, Sam. Boa tarde, Cláudio. Você já pode mandar as suas perguntas, os seus comentários diretamente para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente no telefone do nosso estúdio no 64 3014 4009. É bom lembrar que o nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Casa do Caminho Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Lar Espírita Forças do Amor e pela Livraria Espírita Allan Kardec. Como de praxe, nós vamos fazer agora o nosso momento de oração. E como também de praxe, o nosso convidado é convidado para fazer a oração inicial. Sempre é, né, Carvalho? Sempre é. Então vamos, neste momento, agradecer ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos novamente, nos encontrando nessa casa de oração e tendo a oportunidade de expandir este sentimento, esta energia, as vibrações que aqui sentimos. Pedimos ao Pai que os temas expostos aqui hoje possam calar na mente de cada um, possam levar reflexões importantes e que cada um possa, no seu dia a dia, através dos seus questionamentos, fazer um mergulho íntimo e entender, compreender e transformar a sua essência. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E que assim seja. Um dos mais claros sinais de atraso espiritual ainda fortemente presente nesse planeta é o preconceito. Embora seja socialmente constrangedor admitir que todos temos preconceito, o fato é que o cultivamos no âmago do nosso ser. Raríssimos são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas particularidades, na mais ampla acepção da palavra. Tais coisas representam verdadeiras chagas sociais e até mesmo morais, já que denigre o meio em que nós vivemos, bem como escancaram de maneira espirituosa a nossa condição evolutiva inferior. O preconceito e o seu produto direto, a discriminação, têm sido causadores de muitos sofrimentos e, por consequência, graves comprometimentos espirituais. Os sofrimentos advêm das vítimas geralmente inocentes, que são alvo de toda sorte de ataque, seja esse ataque moral e até mesmo físico, criando cismas em famílias, grupos e até na sociedade. As consequências espirituais, por sua vez, advêm da responsabilização dos danos causados a outrem, resultados das ações daqueles que investem sobre o outro por pura ignorância ou
desconhecimento. Mas independentemente do que seja o preconceito, que são causados pelos nossos pré-julgamentos ou discriminação, que é a ação gerada a partir do preconceito, tratam-se ambos de coisas extremamente negativas que brotam dos valores distorcidos ou das convicções infundadas que acalentamos muito distante de um ideal de igualdade, fraternidade e respeito que deveria imperar de modo geral nas relações humanas. O Espiritismo tem sólida posição a respeito do tema, e é o que nós vamos ver hoje. Sam, por falar em preconceito, em discriminação, você tem uma filha especial, né? Vocês já sofreram preconceito? Como que é viver nesse mundo de discriminação, simplesmente porque a pessoa é diferente? É interessante, Carvalho, que é preciso a gente entender o preconceito, para a gente conceituar aqui, o preconceito como uma postura mental, uma postura interna, né? Íntima. Uma postura íntima, velada. O preconceito é uma forma de julgar tal ou qual pela religião, raça, cor, credo ou diferença social. E do preconceito sai a discriminação, que a discriminação é a exteriorização disso que sentimos internamente. Nós, como pais, sofremos, sim, preconceitos, né? Minha filha é deficiente auditiva, e é interessante esse processo que a gente aprende com eles. Toda a minha vida, a gente aprende. E o preconceito, ele já começa na própria família. Para você ter uma ideia, é vergonhoso falar, mas a gente deveria fazer cursos de Libras para ter um contato melhor. Mas acaba, no meu caso, por exemplo, minha esposa, ela tem todos os cursos de Libras, né? Fez e muda muito. No meu caso, por exemplo, eu me acomodei porque minha filha me corrige e me ensina. Então, eu aprendi muito a lidar com ela, eu comunico tranquilamente. Ela se adaptou ao mundo no processo de leitura labial, muito fácil. Né? Qual a idade dela? Ela está com 23 anos hoje. E, desde a infância, foi uma dificuldade muito grande, porque as escolas, e foi bem no início, quando começava o chamado inclusão social, que, na verdade, é uma socialização, é estar junto apenas para socializar. Eu me lembro de uma primeira vez que eu sofri um preconceito numa reunião de pais, onde uma mãe, inclusive conhecida e amiga, né, questionou a escola por que teria uma deficiente auditiva numa sala de aula normal, porque poderia tomar o tempo da professora demasiado e atrapalhar as outras crianças. Né? Aquilo, na hora, você sente aquela dor no peito, né? E olha para sua filha. Mas esse processo... Só para o nosso ouvinte entender. Isso foi a discriminação. Isso foi a discriminação. Mas isso foi a discriminação. Né? Ele exteriorizou o preconceito. Ela teve o preconceito da sua filha ser deficiente auditiva e está lá, e exteriorizou isso na ação de não querer ela lá. Discriminando. Embora, assim, não foi de forma velada, ela exteriorizou, mas, assim, a pessoa acaba tentando fazer aquele jogo de cintura. Mas, para as crianças, é muito mais complicado. Por exemplo, a minha filha, ela vivenciou na escola o preconceito das colegas, imitando a fala, porque... O conhecido bullying. Até a forma de falar, né? Por exemplo, minha filha detesta que chama mudinha, bobinha. As pessoas têm os costumes, as pessoas ignorantes do passado. Que, na verdade, o deficiente auditivo, ele é chamado de DA. São pessoas especiais, são diferentes. E eles não falam, não emitem som, porque não conhecem o som. Né? Mas não conseguem falar. É interessante a gente dizer porque nós aprendemos a falar porque nós ouvimos. Porque nós ouvimos. Se a pessoa não consegue ouvir, ela não sabe falar. Exato. Mas com um trabalho muito intenso, eles emitem o som de forma distorcida. Mas é um processo que ela sentiu e sofreu muito. Nós percebemos hoje ainda, né, eu vejo o preconceito no Brasil, a maior forma de preconceito no Brasil, principalmente com os especiais, com as pessoas diferentes. São eles os deficientes auditivos, os cegos, principalmente o autista, né? Então, essas pessoas eu vejo que sofrem muito. Hoje, por exemplo, é uma forma de discriminação, eu vejo, a minha filha, por exemplo, adora cinema, e aqui tem uma comunidade grande de surdos, vem os filmes da Disney, desenho, por exemplo, não tem legenda, né? E não dá para ler lábios de desenho, porque não tem a leitura labial completa. Então, um dia que eu estive lá, eu ainda conversei com o moço, perguntei, poderia ter alguma forma, né? Minha filha precisa de um filme. Eu fui assistir um filme com ela. Ela falou, olha, eu vou dar um jeito em uma sala de colocar uma legenda para vocês agora. Aí eles montaram alguma forma de legenda
ficou um pouquinho ruim, mas ela gostou muito, ficou muito feliz, agradeceu, né, ficou grata. Mas tem sim, Carvalho, o preconceito. E a família é muito interessante. Eu estou falando aqui de deficiente auditivo porque a minha filha é, né? E temos os físicos, né? E é interessante que isso é uma limitação física. Mas é interessante que as pessoas, Carvalho, chegam, às vezes, ela não apresenta, porque ela é muito dada, muito esperta, né, e tudo. Então eles falam, nossa, mas sua filha é tão bonita e é surda? Eu falo, poxa, mas é só feio que pode ser surdo? É só isso. Então as pessoas fazem uma ligação totalmente fora do contexto. E o deficiente auditivo, ele se sente excluído na própria família, como eu disse. Por exemplo, eles não gostam muito de um ambiente onde há muitas pessoas conversando, porque eles não conseguem acompanhar, né, a conversa e acabam indo lentamente se isolando. A gente vê isso na família, quando vai para um churrasco, alguma coisa, a família chega, dá aquela atenção, oi, como você está, abraça, beijo, passa um pouquinho, todo mundo se interte no seu bate-papo, e ela não acompanha, acaba indo se afastando, vai para o WhatsApp, graças a Deus tem web chamadas, hoje eles ligam com a comunidade surda, hoje que é muito ligado no Brasil inteiro, e vai bater o papo horas e horas. Mas a discriminação existe sim, social e também até na família. E você concorda, como no nosso texto de introdução, que realmente, assim como o vício, o preconceito é uma característica de atraso espiritual? Faz parte do planeta de provas e expiações? A gente, se for lá em atraso, a gente já se liga com o relógio. Eu não cheguei a tempo, né? Eu estou atrasado. Imperfeição. Seria uma imperfeição, um vício, como você disse, porque quanto tempo que a gente já vem repetindo essa escola, né? E falar de atraso de relógio com quem trabalha com relógio? Isso está entranhado já no nosso inconsciente coletivo e nos aproxima muito mais do nosso primitivismo, nos liga à nossa essência primitiva. E nós vimos ainda com esse vício moral que vamos repetindo. E aí tem muitas formas de veículos do preconceito, né? Então, nós vamos ver aqui algumas ainda. Lá em Mateus, no capítulo 7, no nobre desconhecido da maioria dos cristãos, o Sermão do Monte, mais precisamente entre os versículos 3 e 5, Jesus coloca: é porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Estaria aqui a primeira referência em relação aos nossos preconceitos, porque geralmente o preconceituoso ele aponta algo no diferente, mas em si próprio pode ser que tenha aquilo até pior, até mesmo pelo assunto da projeção, né? Isso. O que incomoda no outro é o que nós precisamos corrigir nós mesmos. Então a gente pode considerar que aqui Jesus fez o primeiro registro histórico do preconceito. Eu vendo sobre o tema preconceito, veio na minha mente a história de Caim e Abel. Lá da Gênesis, do início, né, da raça de Adão e Eva, né, no suposto na criação, o simbolismo de Adão e Eva, onde Abel e Caim. Abel era um filho amado pelo pai. Caim tinha inveja do irmão. E por inveja, ele queria estar no lugar do irmão. Então, o que ele faz? Ele mata Abel para que possa ele estar próximo do pai, né? Então, ele coloca aquele espelho para que o pai apalpe, porque o pai era cego e etc. Para quê? Para ter o amor do pai, o qual o pai direcionava aquele amor para Abel. Aí você vê um preconceito onde o veículo foi a inveja. É igual quando a gente está num trabalho, você vê o seu chefe direcionando o olhar para aquela pessoa, nossa, aquele cara é muito bom, o trabalho dele é excelente. Logo, os outros ficam com ciúme, vem a inveja e começa o preconceito, começa a discriminar aquela pessoa. Inclusive, os espíritos falam que a base do preconceito é o orgulho e a inveja. É o orgulho e o egoísmo, né? E o egoísmo. Isso. Aí a inveja, nesse caso, ela passa a ser esse veículo do preconceito. Então, Caim teve um preconceito com Abel. Então, já que você foi tão longe, vamos chegar um pouco antes. A discriminação... Eu estou com descriminalização na cabeça, e aqui eu vou trocar toda hora. A discriminação da mulher data desde o livro Gênesis do Velho Testamento. Porque a mulher, segundo o texto sendo inferior,
foi a responsável para que o homem Adão enganasse a Deus. E a partir dali, então, cria-se um preconceito, uma discriminação muito grande em cima da mulher, que foi considerada por séculos, inclusive pela igreja, nem alma tinha, não tinha direito a voto nem nada. Pouco tempo atrás, mais ou menos 70 anos, que isso aconteceu. Mas a gente for analisar ainda, ligando aqui a mulher e o Cristo, né? Quando você diz que do arqueiro no olho. Jesus, naquele momento ali, ele evidenciou, ele chegou lá assim, e apontou um lugar de tratamento, foi de uma forma bem pedagógica, né? Quando trata que ele estava escrevendo, aí você falou da projeção. Aí ele usou, foi um outro veículo do preconceito, que foi o julgamento. Então, começaram a julgar. Aí Jesus escrevendo lá, eles viram, opa, eu tenho também. Quem não tem? Isso no caso da mulher adulta. Na mulher adulta. Então, naquele momento, Jesus ali aliviou aquela mulher, né? Mas o preconceito, ele existe também contra a mulher de longa data. Mas nós percebemos, através da doutrina espírita, que o espírito não tem sexo, né? E este preconceito, ele vai se quebrando com o tempo, com o passar das existências, das reencarnações. Quando voltamos nos palcos da vida, nos encontramos aqui e acolá, e nós podemos perceber, às vezes estamos em uma posição contrária, podemos entender o processo da discriminação dessa forma. Isso é um processo de construção. Na verdade, a mulher já, depois da Revolução Industrial, ela ganhou seu espaço social. Ela começou a se equiparar ao homem, começou a crescer, o seu espírito começou a buscar outras possibilidades, e aí nós precisamos perceber, né? Ali houve, assim, alguns dizem que houve um desvio, tirou aquela mulher do lar, aquela mulher que cuidava, que zelava, que ajudava na educação. Há controvérsia que não, que ela começou a se equiparar e colaborar mais, né? Mas, de toda forma, são mecanismos de evolução. E o preconceito existiu, e até o preconceito, Carvalho, ele é esse mecanismo de evolução, porque o preconceito, ele nos faz ver o que não é, o que não pode, o que não é bom, o que nós devemos evitar. E basta um olhar mais atento que nós podemos observar no dia a dia as mais diversas formas de preconceito. Por exemplo, geralmente a gente corta a volta ou até evita quando nos deparamos na rua com uma pessoa maltrapilha, ou suja, ou mal vestida. Lojas de grife trabalham de portas fechadas e discriminam pessoas mais simples no sentido de não atender nem bem. Eu já vi pessoas simples entrando em lojas de grife, mas simples no sentido de se vestir simples. Eram pessoas que tinham condição de comprar e foram maltratadas. Certa vez aconteceu comigo mesmo. Eu cheguei em São Paulo, capital, e aluguei um carro, como geralmente eu faço quando eu vou nesse tipo de cidade, e obviamente por questão de custo eu pedi um carro mais simples, um carro popular. E eu iria hospedar no hotel de boa categoria. E eu cheguei lá na época, era um carro como se fosse um Palio, um carro bem simples. Estacionei na porta e veio o mensageiro e pediu para eu tirar o carro dali porque era de hóspedes. Então, por aí você já vê o preconceito do dia a dia, né? Bancos criam repartições e bancos especiais para quem tem mais dinheiro do que o outro. Ou às vezes, quando um pedinte toca a campainha, a gente já acha que é os adventistas ou que é um pedinte. Então, enfim, o pior é que aceitamos essas coisas e tantas outras como se fossem naturais. Nós podemos dizer que o preconceito é algo realmente entranhado na nossa cultura? Olha, eu diria que no Brasil eu vejo o preconceito de forma pontual, eu não vejo ele entranhado na social. Na verdade, ele é cultural e social. Se nós for analisar e a gente for ver os Estados Unidos, por exemplo, há séculos atrás, as pessoas andavam em ônibus separados, os negros andavam em ônibus separados, tinha hospitais separados, tinha que atravessar o outro lado da rua. Se nós formos ver na cultura lá de Mandela, né, o apartheid, teve toda aquela situação. Outros países, né, a guerra de protestantes e católicos, né, que gera um conflito muito grande. O próprio Gandhi, quando lutava lá pela independência da Índia, ele também lutava por ele tinha uma luta interna que era também sobre o preconceito de castas. Ele lá tinha as castas dos comerciantes, dos agricultores, dos servos, né, dos médicos. Então, tinha as castas de cada um. E tinha um que não tinha casta nenhuma, que eram os párias.
né? Esses não tinham castas nenhum, era considerado impuro. As pessoas que tocassem dele ficavam impuras. O próprio Gandhi, praticamente nasceu a figura do Gandhi, porque ele era um negro, estava viajando na primeira classe de um trem, e quando o bilheteiro chegou, falou, olha, lugar de negros é lá no fundo. Ele falou, não, mas eu comprei. E literalmente jogou ele para fora do trem, né? E ele começou a trabalhar justamente com os párias, por causa do preconceito. Eles chamavam ele de arejãs. Eram filhos de Deus. Porque ele percebeu que todos nós somos filhos de Deus, e todos nós merecemos, mas é cultural. Na Índia ainda tem um sistema de castas, né? O Brasil é privilegiado, né, Carvalho? Nós vemos aqui misturados. Religiões, não tem conflitos religiosos, não temos conflitos, né, de etnias, nós temos aqui o árabe, o palestino, o americano, todos eles convivem bem, o brasileiro é amável. Por isso é que eu falo, eu sou contra as pessoas falarem assim, lá no primeiro mundo é aqui, o Brasil é lindo, tem tudo, e tem o que é melhor, que é o brasileiro, o povo brasileiro é muito bom. Então, assim, no fundo, nós temos preconceitos porque ainda não entendemos que a diversidade no mundo é o que nos permite o aprendizado, além de tornar, como você disse, o nosso planeta tão fascinante, tão lindo, né? Olha, Carvalho, se não houvesse as diferenças, não haveria, né, condições da gente se espelhar. Imagina se todo mundo tivesse cabelo preto, mesmo tom de pele, mesmo cor de olho. Nós estamos iguais aqui, nós estamos dois iguais, né? O Claudinho só morre de vera. Vamos fazer um preconceito com o Cláudio, é diferente. Então, essas diferenças são necessárias. É por isso que as pessoas falam muito ali em socialismo, né? Colocar tudo, até no Evangelho mesmo, fala isso, como? Se distribuísse 1 milhão para cada ser humano hoje. Logo desequilibraria novamente. Logo desequilibraria tudo, porque as pessoas são diferentes, estão em etapas evolutivas diferentes, estão com necessidades diferentes. Entendimentos diferentes. Entendimentos diferentes. E como estamos em um mundo de provas e expiações, há necessidade das expiações, que os tornam limitados, né, com essas diferenças de limitações. Mas também há as pessoas que não têm limitações físicas, mas têm limitações também espirituais, né, chagas morais que são muito mais graves, né, Carvalho? Porque assim, dentro da doutrina espírita, nós ouvimos muito falar sobre a tal da reforma íntima. Inclusive, muito espírita até hoje bate cabeça porque não entende totalmente o que é reforma íntima. E quando nós vemos que os espíritos nos dizem que o preconceito é filho do orgulho e do egoísmo, até mesmo porque é aquela história, né? O meu grupo, a minha religião, o meu time, o meu país, a minha raça, o meu sangue, o meu tudo, mostrando que é isso, seria a reforma íntima o caminho para que a gente possa viver um dia sem preconceito? O único caminho. Porque nós falamos muito aqui nos temas que expomos, né? Você está sempre expondo temas, e na Casa Espírita as pessoas às vezes ficam cansadas de ouvir falar em reforma íntima. Mas é em toda a literatura... Engraçado que é cansado, mas não faz. Não faz, porque a reforma íntima, ela nos leva àquela palavra de Jesus, se quiser vir até mim, renuncia-te a ti mesmo e siga-me. Essa renunciar a si mesmo... é um processo de reforma íntima, porque quando eu me disponho a me conhecer e vejo alguns vícios que eu tenho, não estou falando só de vícios de álcool, cigarro, etc., não. Vícios morais que eu tenho, chega um momento que eu preciso falar, opa, esse aqui eu reconheci. Isso é uma reforma íntima. Isso é um entendimento, uma identificação com a necessidade. Aí vem o processo da reforma, que é modificar, transformar. A mudança. Só aí nós vamos ter condições de entender as diferenças usando o processo da indulgência, que é ver que somos diferentes e que há pessoas abaixo necessitando de nós e há pessoas acima estendendo a mão para nós. E é interessante essa passagem do Cristo que você disse, porque quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Quer dizer, olha só o processo de negar. Negar a si mesmo é você evitar as más paixões, os maus sentimentos, literalmente os seus defeitos, as suas imperfeições. Pegue a sua cruz, assuma os seus compromissos. Exato. Assuma o que tem que fazer. E o mais difícil, siga-me. Não é seguir Jesus, pegar a Bíblia, pôr embaixo do braço e ficar gritando o nome dele. Seguir Jesus quem é o modelo mais perfeito que Deus nos direcionou
para servir de modelo e guia? Jesus. Seguir a Jesus, portanto, é fazer o que ele ensinou. É viver preconizando ou preconizado nos exemplos do Cristo, que para mim é a parte mais complexa. Segundo Chico Xavier, ele dizia assim, Jesus não nos pediu nada demais para modificar uma montanha, fazer isso, ele apenas mudar pediu, o mundo, né? Para que amássemos uns aos outros, né? É um processo simples, mas que nós complicamos. Tem hora que eu penso que mudar a montanha de lugar é mais fácil do que... E eu vejo as pessoas falando, trabalhando, engenhando o mal. Eu falo, gente, o mal dá muito trabalho. Quando você faz o bem e é correto, é simples, você se solta e você está sendo transparente. Mas o mal dá muito trabalho, porque você tem que entender o que você falou, tem que colocar aquilo de uma forma que vai cutucar na ferida que você quer, porque quem quer o mal quer colocar o dedo na chaga, né? Eu coloco que fazer o mal é como você subir, escalar uma montanha. E fazer o bem é só descer ela escorregando. Tranquilo. É só empurrar para baixo. Sam, vamos entrar numa parte espinhosa. Durante décadas e décadas e décadas, as ciências médicas consideraram a homossexualidade como doença. Tanto que era chamado de homossexualismo, porque o sufixo ismo quer dizer doença, né? Emmanuel, no prefácio do livro Vida e Sexo, diz que no campo da sexualidade ninguém pode jogar a primeira pedra. Em outras palavras, porque literalmente ou você foi, ou você é, ou você vai ser. Ou seja, a gente não pode apontar o dedo, porque dentro de nós, no campo da sexualidade, existem problemas e conflitos e situações muito mais complexas do que aquela que a gente aponta. A reencarnação acaba dando uma forcinha para que esses mais resistentes, por assim dizer, possam vencer esses preconceitos? Olha, a reencarnação explica, né, Carvalho? Explica tudo. A homossexualidade não é uma doença, ela não é uma enfermidade, é uma condição transitória em que o espírito se estágio evolutivo. É uma condição que ele está para um processo evolutivo, é uma necessidade temporária. Não, um estágio, quer dizer, um momento dentro da evolução. É um momento. E não é uma escorregada, não é falar assim, não, Deus errou e colocou ali, por que tem... Não, ou ele escolheu ser. Está tudo sob controle. Se está na condição de homossexualidade, é porque ele tem uma necessidade. Agora, é muito interessante a gente falar, por exemplo, na questão 200 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos têm sexo? Pergunta Kardec. Eles falam, não, como entendeis. Não como entendeis. Há entre eles a afetividade e amor, né? Afetividade e amor. O problema do ser humano é o preconceito. Porque aí ele leva nessa condução do veículo do julgamento. Aí fala, a hora que fala homossexualidade, eles ligam sexo. Eles querem saber como se relacionam sexualmente. Eles se esquecem que os Espíritos falou, há entre eles, entre os Espíritos, amor e afetividade. Nós podemos sentir afeto por uma pessoa, amor por uma pessoa, né? E é uma condição temporária que há de se passar, e através das reencarnações nós vamos entendendo esse processo, e já está no momento da humanidade começar a perceber que é apenas mais uma forma de julgamento moral. Como Jesus escreveu lá da ira, da maldade, da ambição, da inveja. Nós estamos julgando uma condição sexual. E eu vou mais longe nesse assunto. Enquanto você estava falando, eu reli aqui a frase do Emmanuel, dizendo que no campo da sexualidade ninguém pode atirar a primeira pedra. E eu lembrei da projeção em psicologia, que você projeta no outro mais ou menos aquilo que você é, ou às vezes você agride no outro aquilo que você tem em você que precisa ser trabalhado, corrigido. Eu me lembrei de uma pesquisa que eu achei que que pegaram até pesado nessa pesquisa, e ela já data de uns 8 a 10 anos. Fazendo estudos sobre os machões, os preconceituosos em relação aos homossexuais, eles pegaram voluntários que se diziam extremamente heterossexuais, testosterona lá nas alturas, e colocaram eles
em horários pré-determinados, em dias pré-determinados, para dar a privacidade em cabines, e ligaram sensores muito sensíveis no pênis dos caras. E passaram vídeo de relações sexuais homossexuais. E mediram o grau de ereção, de excitação. Ou seja, até que ponto que aquela cena mexia com a libido dele. O resultado foi que não me lembro mais, mas mais de 70% dos que se diziam muito machos e que não gostavam, que inclusive agrediam homossexuais, demonstraram através da pesquisa que eles faziam aquilo muito mais como uma maneira de autoproteção, de medo de si próprio, do que necessariamente preconceito. Então a gente vê aí outra faceta do preconceito. E nem, na verdade, ele tem a necessidade ou tem a vontade de ser homossexual. Na verdade, quando ele vê essas cenas, em qualquer situação, está mexendo com a libido, né? A libido é uma energia sexual. E aí é direcionada pelo visual. Então, acaba que há essas manifestações. Mas André Luiz também fala que tolo é aquele que pensa que somente as manifestações sexuais, de acordo com as convenções humanas, servem para a manifestação do amor. Existem muitas diferenças. Né? E insta a sair das aberrações. Né? É lógico que você tem que sair da promiscuidade. Então, é preciso ter um entendimento sobre isso daí, porque o fato da homossexualidade não deve ser um fator para preconceito. E esse livro, Vida e Sexo, que é um livro muito pequeno, muito fininho, do Emmanuel, e que já deve ter mais de 20 anos que eu li, eu já pensei algumas partes dele para fazer palestras, mas assim, eu não tenho de memória todo ele, mas eu me lembro muito bem, e é um livro que eu recomendo demais, que eu acho que todo espírita e não espírita deveria ler. É um livro que, para quem gosta de ler, se não lê numa sentada, em 2 dias. Quando ele fala das relações, da formação de famílias, que ele fala que deve ser um relacionamento, sim, de amor entre homem, mulher ou qualquer tipo de amor. Dizendo que ali, como sempre, a doutrina espírita é muito revolucionária. Então, já na década de 50, Emmanuel falava justamente sobre a formação da família, não necessariamente do padrão, como André Luiz disse, das convenções sociais apenas entre homem e mulher. Desde que haja o amor, qual que é o problema? Há muitas formas de manifestação. Há muitas formas de manifestações. Numa frase atribuída inicialmente a Nelson Mandela e posteriormente disseminada pelas ciências psicológicas, acredita-se que uma criança não nasce preconceituosa, que o preconceito é ensinado pelos pais ou pela sociedade. À luz da doutrina, essa afirmação você considera que ela está correta? Ou somente as pessoas que não conhecem a reencarnação, que sabem que o espírito não está no corpo de uma criança, mas é um espírito antigo, diz isso? Para dizer isso aí e afirmar isso aí, teríamos que tirar a doutrina espírita para um lado, porque aí a alma seria criada no momento da criação do corpo. Aí seria a criança pura no sentido mesmo. Né? Mas, na verdade, aquela criança ali ela foi fornecida apenas um corpo, né, na conjunção sexual. É um espírito antigo. É um espírito antigo e o preconceito é uma chaga moral que está enraigada no espírito, está internalizada. E ela pode se manifestar como forma discriminatória ou não, desde que os pais, nesta fase aí da criança, eles passem a ensinar valores éticos, morais para os filhos. Eles têm condições de desviar esse foco, trabalhando no espírito desta criança o preconceito, já na fase de infância. E aqui eu lembro de Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, capítulo 14, quando ele disse, observai as crianças desde o berço. Por que ele fala isso? Porque a criança, desde o berço, ela mostra quem ela é. Ela mostra se ela é mais egoísta ou mais altruísta, se ela é mais mansa ou mais agressiva, porque quando a gente olha a etimologia da palavra educar, educação, vem do latim edulcere, que muita gente fala edulcere, mas o edulcere seria em italiano. Edulcere é o latim, que era ex dulcere. O X caiu por aliteração
e ficou edúcere, e o prefixo ex vem de explodir, extrair, ou seja, de sair fora, né? E dúcere de dentro. Então, o que é educação? É puxar de dentro. E aí a gente leva para Santo Agostinho no Evangelho. Educar uma criança é você puxar de dentro o que ela é, para você colocar a instrução, que vem do latim intruere, quer dizer empilhar, colocar dentro. Né? Ou seja, a criança nasce com a personalidade dela. Se os pais a observam desde o berço, você pode medir que instrução vai dar para a criança, moldando. Aí já vamos para Joana de Ângeles. Deus permite a uma criança uma infância larga como uma massa de modelar, para que os pais possam ter a oportunidade de moldar a nova personalidade. E aí a gente começa a entender a beleza da reencarnação, da formação da família e da educação. Na verdade, os pais têm uma oportunidade de ouro, né, para trabalhar esses espíritos, que eles são confiados temporariamente como filhos. São espíritos comprometidos com a família, com eles próprios, e às vezes eles se comprometeram a dar esse impulso, a esse auxílio, a extrair esses sentimentos nocivos ainda que ele tem, essas imperfeições, vir à tona para tornar conhecido, como Joana fala, que precisamos tirar da sombra, né? Tornar conhecido, para que depois passa o processo de educar, introduzindo os bons sentimentos e modelando, transformando essa criança, que será o futuro adulto. E sem perder de vista que, como você disse, o filho não é dos pais, né? Aí a gente vai para Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Pode se dar e blá, blá, blá. O poema muito bonito que eu recomendo. É muito interessante a gente entender o amor posse, né? O amor pelos filhos. Nós temos que ser tão desprovido desse amor posse que falar assim, a hora que meu filho, eu vou prepará-lo e deixá-lo viver as suas experiências. Inclusive, você está próximo de passar por esse teste, porque sua filha vai casar, né? Então é hora de entregar. Os filhos passam pelas experiências do casamento, de tudo. E aí diversos desafios vêm e a gente tem que estar lá atrás, né? Sempre ainda direcionando, para que o filho, mesmo adulto, possa ainda absorver alguma coisa. Ana Maria Oliveira está perguntando, pedindo para a gente repetir o nome do livro. É Vida e Sexo. Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Você que está nos ouvindo, coloca aí nos comentários, seja do YouTube ou do Facebook. Você se considera alguém preconceituoso? Você seria capaz de colocar para a gente depois conversar quais seriam os preconceitos que você já identificou e gostaria de mudar? Deixa aí, participa com a gente. Inclusive, para a próxima quarta-feira, geralmente é um programa que eu faço sozinho, que é só a resposta das perguntas, mas se o Sam quiser nos dar a honra da presença, o ar da graça. Mas as perguntas que estão lançadas, tanto no campo de comentário das redes sociais ou no nosso WhatsApp, nós juntamos e fazemos um programa de respostas. Importante, Carvalho, às vezes a pessoa quer falar do preconceito que tem, mas não está querendo se identificar, fala assim, eu tenho uma amiga, a gente fala muito. Eu tenho uma amiga que tem esse negócio, que é assim, assim, ela está perguntando, faça isso. Sam, talvez uma das maiores vítimas de preconceito seja a mulher. Nós falamos agora há pouco que a mulher é perseguida desde o primeiro livro da Bíblia, onde, em Gênesis, o primeiro livro da história mitológica de Adão e Eva, a mulher foi responsável por levar o homem a desobedecer a Deus. E daí para frente ela foi tida como propriedade do homem. Durante séculos a igreja dizia que a mulher não tinha alma. E até o século passado a mulher não tinha direito a voto. E até hoje, em pleno século XXI, em países muçulmanos, a mulher deve andar 2 passos atrás do homem. A doutrina espírita aclara nossa mente a respeito das verdades da vida e nos revela que o espírito não tem sexo como imaginamos, como a gente conversou agora há pouco. Seria esse o caminho para que no futuro a sociedade possa romper esse preconceito, principalmente contra a mulher? Nós não falamos dessa questão? Você adiantou ela. Eu adiantei? Bom, então nós voltamos, né? A mulher,
É preciso entender que nós não somos homem e mulher, né? Nós somos espíritos. Estamos com um personagem, um personagem masculino dessa vez, para que eu possa colher as experiências que esse personagem possa me dar. A mulher, da mesma forma. O que faz esses preconceitos culturais, sociais, se alargarem tanto, é a vivência em eras primeiras que o homem exacerbava esses preconceitos, essas discriminações, essas mazelas, né? Então, quando essas pessoas acabam ocupando cargos de destaque, eles institucionalizam isso. Como acontece, por exemplo, a gente percebe que alguns fatores discriminatórios é institucionalizado. Por exemplo, a cota para os negros. Eu vejo isso como um fator discriminatório, né? Não criticando a lei, porque ela é muito benéfica, mas numa visão espírita, porque nós, como espírita, nós não temos cor. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma. Eu vejo uma pessoa negra, branca, amarela, parda, para mim é apenas um espírito num campo de guerra, que é aqui na Terra, para confrontar com as suas necessidades. Então, não há... Os Estados Unidos, por exemplo, institucionalizou aquilo que nós falamos, né? Porque eles institucionalizaram a discriminação. E isso vai passando. Então, é preciso que, lá na Gênesis, por exemplo, a gente vai ler a geração nova, né? Vai falar muito sobre isso. Essa geração nova vai trazer novos propósitos, novos entendimentos, para que a humanidade possa ir se desvencilhando, tirando essas cascas ainda pesadas que nos prende aos nossos primitivismos, e que a gente possa crescer, evoluir, mas vendo as diferenças e nos colocando pelo processo de empatia no lugar do outro, para ver se eu gostaria que fosse assim comigo. Enquanto você estava falando isso aí, Sam, eu estava lembrando de um assunto que é muito complexo, é muito profundo, que não dá para a gente... Tanto é que eu já montei uma palestra uma vez sobre esse assunto e não deu quase que nem para fazer a introdução, que é justamente a questão da reencarnação, nos dando a oportunidade de conhecer o outro lado da moeda e, com isto, corrigir os nossos preconceitos. Se não me engano, no livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Franco, psicografado pelo Divaldo, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o Dr. Bezerra de Menezes fala, e isso, se não me engano, ele escreveu na década de 70, 80. O Dr. Bezerra de Menezes falou que a quantidade de homossexuais iria aumentar tanto no mundo que chamaria a atenção até da própria ciência para entender o fato. E nós já estamos vivendo isso. Quando nós estudamos na doutrina espírita, tanto na codificação como nas obras de Chico, quando fala sobre a inversão sexual, ou seja, a necessidade que o espírito passa em determinado momento dos seus caminhos reencarnatórios de inverter o polo para poder, entre outras coisas, vivenciar o lado contrário. Às vezes ele passa várias reencarnações como homem e fica muito enraizado as posturas masculinas do macho, levando ele, inclusive, a discriminar a própria mulher. Vem a inversão sexual e ele, então, reencarna como mulher, um corpo feminino, mas com psiquismo masculino. Dá-se aí um homossexual. Mas, sentindo o lado feminino, às vezes ele reencarna novamente como mulher, mas já como uma mulher mais sensível. Numa terceira vez, já como uma mulher no sentido lato sensus, né? E ele já, então, compreende que a mulher é como ele, simplesmente moldada num corpo diferente. Então, a reencarnação, realmente, ela serve para trabalhar esses nossos preconceitos, a correção, melhor dizendo, desses nossos preconceitos. Exato, né? Até, inclusive, a gente, quando vai falar de homossexualidade, é tão interessante e o campo é vasto, né? Não vamos também analisar e pensar, algumas pessoas falam, né? E o Carvalho conhece isso também, já falou sobre isso. Não é só essa inversão rápida que
ocorre a homossexualidade. Por isso que eu falei, é um assunto complexo e profundo. Eu falei um ponto, né? Você já fez um tema sobre isso, você falou das outras partes. Há diversas situações que sugerem a homossexualidade. Por exemplo, né, nesse livro que você estava falando também, fala da necessidade de um homem que agrediu muito o lado feminino, ele vem depois no lado feminino. Né? Há também as pessoas que vêm como missionários no campo afetivo, sem desenvolver a afetividade pelo sexo oposto, para se concentrar o próprio Chico Xavier nas suas atividades. Pois é, mas quando liga isso ao que o Dr. Bezerra diz, quando a gente vê um mundo, por exemplo, de um lado muito machista, de outro lado muito feminista, principalmente na área do sexo, e essa turma tendo que inverter para poder entender, vem daí o aumento dos números. Tem uma ouvinte nossa, chama Lília Kélia. Eu não sei se você conhece. Ela só disse aqui, queria responder todas as perguntas. Eu acho que na próxima eu convido ela. Convida ela, pronto. Sam, caminhando já para o final do nosso programa, porque aqui o relógio ele passa, parece que de 2 em 2, 3 em 3 minutos. Eu só quero lembrar que a Lília, minha esposa, e ela fez um trabalho fantástico com a Débora. Ela vivenciou na pele todas as situações, inclusive aulas, né? Quando você chegava para uma escola e não tinha intérprete, tinha que correr atrás de intérprete. Parecendo mãe. Não, ela encarnou a mãe e uma mãezona. Fantástico. Jesus, o nosso modelo e guia, foi o maior revolucionário da história. Quebrou tabus e preconceitos quando conversava com as mulheres, sentava-se à mesa com pessoas de má fama, cuidava dos renegados sociais e até permitiu com que uma ex-prostituta fosse a primeira pessoa a ter contato com ele depois de estar ressuscitado. Jesus, o tempo todo, nos ensinou a valorizar as criaturas não pelo que elas eram ou pelo o que elas são, mas pelo que elas poderiam ser no futuro, ou seja, pelo potencial de transformação que todos temos, mesmo que momentaneamente estejamos no patamar de aparentemente inferioridade. Podemos dizer, Sam, que a humanidade precisa viver mais Jesus, que os próprios cristãos deveriam estudar mais Jesus para que a gente tenha um mundo, não digo sem preconceito, mas com muito menos preconceito? Eu vou citar aqui a última ceia, quando Jesus falava, né? Para beber do seu sangue, este é o meu sangue que é dado para vós. Quem beber do meu sangue, comer do meu corpo, terá vida eterna. O que Jesus quis dizer isso lá para os apóstolos? Bebei de mim, comei de mim. Mas não no sentido de mastigar e tomar, né? Não no sentido de mastigar, alimentar do Cristo. Então nós precisamos... Mas não do Cristo o homem histórico, do Cristo mensagem. Do Cristo mensagem, da sua vivência, da sua história, dos seus ensinamentos. Nós precisamos vivenciar o Cristo, alimentar avidamente do Cristo, desta mensagem. Nutrir, exatamente, a palavra correta. Nutrir do Cristo. Nós vamos ver aqui duas passagens interessantes que vai ajudar a gente nesse entendimento. Quando Paulo de Tarso, né, depois de tanto sofrimento, começou a seguir o Cristo, a andar com o Cristo, renunciou a si mesmo, pegou a sua cruz, conduziu até o limite das suas forças. Chegou num ponto que ele falava, já não sou eu mais quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Tamanha a presença do Cristo ele sentia dentro dele, porque ele se alimentava. Ou seja, seria o caminho que nós deveríamos percorrer. É o caminho. João, agora, uma alusão ao que nós vivenciamos hoje, João Batista também percebeu uma situação, né, interessante, que ele diz assim, quando ele reconheceu o Cristo naquele batismo, e depois ele percebeu que aquele era o Salvador, era o Messias prometido, ele falou assim, agora é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, este é o momento. Nós estamos precisando diminuir para que o Cristo cresça. Diminuir o nosso ego, a nossa interação com o mundo, a nossa interação com a nossa personalidade, com a persona que vivenciamos, com o personagem, para permitir que venha essa essência cristianizada já, do Cristo, mas de nos nutrir dele. Há uma necessidade de nutrição do Cristo. E assim, porque só conhecer não basta, é preciso nutrir. E quando a gente fala
o quanto os cristãos, e sobretudo os espíritas, precisam conhecer mais o próprio Cristo, eu lembro que não faltou exemplo depois do Cristo. Eu me considero muito honrado de ser contemporâneo de Chico Xavier, mesmo ele já ter sido desencarnado. Porque foi, digamos assim, o apóstolo do Cristo nos tempos modernos. O Chico foi, até onde eu entenda, o maior exemplo de beber do Cristo, de se nutrir do Cristo. Tanto é que uma frase dele que eu guardo muito comigo é quando ele disse que, deixa eu me lembrar, aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim, eu dou o dever de me tornar cada dia melhor. Ou seja, sim, e é o processo de não preconceito. Porque se eu dou direito do outro ser como ele é, eu não vou me preocupar com as diferenças. Eu vou entender que ele é apenas diferente. Eu não vou ter o preconceito, mas a mim, eu dou a obrigação de me tornar melhor. Eu não quero que o outro seja melhor para que a sociedade mude. Eu tenho que ser melhor para que eu faça a minha parte para que a sociedade mude. Porque o preconceito, na verdade, Carvalho, ele nos coloca, quem tem o preconceito nos coloca na condição de juízes. Nós ficamos julgando, nós ficamos apontando os dedos e julgando as pessoas antecipadamente. Né? E, na verdade, pode ser que a pessoa tenha culpa? Sim, mas eu não sou o juiz. Nós vivemos num mundo onde as leis naturais que regem o universo são perfeitas. A lei de prova e expiação, a lei de ação e reação, né? Causas e consequências, elas virão e todos eles colherão dos frutos que plantaram. E eu me lembro da passagem do Evangelho. Quem te elegeu o juiz da vida do próximo, né? Exato. E nós estamos sempre vendo a trave no olho do vizinho ali. Está vendo a tora que está nos nossos olhos. Tampando tudo. Eu gostaria só de lembrar para os nossos ouvintes, como, por exemplo, da Ana Maria Oliveira, que os programas ficam gravados na nossa página do Sintonia no Bem no YouTube. E se quiser rever, se quiser pegar o nome de algum livro que a gente falou, é só ir lá. Daqui o quê, Claudinho? Meia hora já subiu, já está pronto para visualização ou é imediato? É imediato, você pode ir lá e rever como os outros programas estão lá. Mais tarde eu coloco no meu canal também, Carvalho Filho, arquiteto Carvalho no YouTube. É só jogar lá Carvalho Filho, cai no meu canal, tem lá as palestras e os programas também. Como eu disse, o tempo corre e muito jubilosos, muito agradecidos, eu gostaria de convidar a todos para elevar os nossos pensamentos ao Mestre amado. E em forma de agradecimento, não só pela oportunidade da vida, mas principalmente pela oportunidade do aprendizado, que a vida é e serve de instrumentos. Roguemos ao Pai que ilumine o nosso Brasil, o nosso planeta, que ilumine principalmente os nossos políticos, os nossos juízes, no momento muito sensível que nós passamos em todos os sentidos, para que todos nós indistintamente possamos pautar nos exemplos do Cristo a nossa vida. Que Jesus também possa nos iluminar a todos individualmente, para que nós possamos sempre saber fazer as melhores escolhas, repetindo, tendo como norte os ensinamentos de Jesus. Dessa forma, agradecemos pela audiência, agradecemos a presença dos bons espíritos nos amparando, nos inspirando, nos orientando e rogamos um resto de semana abençoada para todos nós. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Chamamos agora os nossos comerciais. Obrigado, Sam. Obrigado, Claudinho. Obrigado você que acompanhou e que Jesus nos ilumine a todos. Boa noite a todos, né?